Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Mais uma vez aqui no programa Conectando, já agradeço a sua audiência, a sua preferência. Já peço a você que, se você gostar desse assunto, compartilha, curte o nosso vídeo se você estiver nos assistindo no canal do YouTube. Canal do YouTube, sim, temos. Se você estiver assistindo pela TV Amar, você pode também nos acompanhar no programa Conectando lá no YouTube, tá? E aí você vai poder também dar a sua opinião nos comentários, sugerir pautas e a gente vai fazendo essa interação. Estamos juntos com a Med Rádios, com a Agência Paradise e com o Petit Sucre, restaurante que fica aqui na Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca. Hoje eu estou recebendo aqui uma amiga, na verdade, né? Daniela Costa, ela é personal trainer, mais conhecida como Dolly, e ela é mãe de uma criança que é portadora de autismo. E o que é o autismo? Hoje em dia é conhecido como transtorno do espectro autista. É uma pessoa que tem um déficit, pode ser na comunicação e no comportamento. E aí a gente vai saber mais a respeito disso aqui com ela. Tudo bem, Dolly? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, matando as saudades, né? E falando desse assunto tão pertinente. Falando um amor, viu? Que é um amor, né? Mas eu quero saber o seguinte, gente, ela tem um filho, né? Ela não tem só um filho, mas entre os 3 filhos que ela tem, um portador de transtorno do espectro autista. Miguel é um amor de menino, uma coisa linda. Mas eu quero saber o seguinte, quando que você descobriu que o Miguel era portador de autismo? O Miguel tem 9 anos hoje, mas com 2 anos e meio ele entrou na escola e ele já tinha alguns sinais, só que nós não tínhamos conhecimento sobre isso. Para mim, o autista era não existiam os níveis do autismo, eu tinha uma certa ignorância no assunto. Nós e a família toda. Então, Miguel não falava muito bem, falava umas 10 palavras inteligíveis, ainda usava fralda e entrou na escola. Com aquela desculpa, sempre, quando aparecia algum sinal do autismo, com a desculpa de quê? O Miguel não fala. Ah, mas a tia começou a falar com 3 anos, é porque é o tempo dele. Ah, o Miguel não sente dor. Aí eu achava o máximo, poxa, meu filho não é... Ele é forte. É forte, não é manhoso. Meu filho não tem noção do perigo, poxa, meu filho é super corajoso. E ele tinha também uma questão no olhar, que ele não fixava o olhar, mas ele olhava um pouco e desviava o olhar. Então a gente não prestava atenção nessas coisas. Na escola, a escola começou a perceber alguns sinais, começou a perceber que ele enfileirava os brinquedos, o lanche, tinha uma dificuldade nas atividades da escola em grupo, e se dava muito bem nas atividades individuais, mas em grupo era difícil, e a gente usava a desculpa de quê? Mas como ele não fala, a criança não entende e aí não tem paciência, porque com adultos ele interagia muito bem, mas com crianças não. E aí, por conta da fala, a escola sugeriu que eu levasse ele a um fonoaudiólogo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Durante esse período, antes dessa ida ao fonoaudiólogo, que eu acho que aí já começou a desencadear o diagnóstico, né? Antes disso, com essas desculpas ou justificativas que eram dadas, dentro de você como mãe, como que você se sentia? Não, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Era assim... Eu já tinha o Miguel do meio, né? Então eu já tinha um filho 11 anos, o mais velho, e experiência com os filhos das amigas, os meus sobrinhos, e dizia, ele se desenvolve de alguma forma diferente, tem alguma coisa diferente. Mas eu acreditava mesmo que era da personalidade dele. E, assim, não sentia que fosse alguma coisa... Eu sabia, assim, alguma coisa tem do tipo, ele tem um atraso na fala. Porque são várias questões, né, que inclusive o diagnóstico é multidisciplinar, né? Não é só o fono, só o neuro quem avalia. E aí eu sabia, disse, não, tem alguma coisa aí, tá errado. Eu cheguei a levar ele a alguém que tinha uma vivência maior, chegou para mim e disse, olha, fulano levou o filho ao pediatra, o pediatra disse que não era nada, mas depois descobriu que o filho era autista, porque não falava. Essa era a questão mais forte do Miguel. E aí eu disse, então vou levar ele na minha psicóloga. Só que ela era de outra área, né? Levei e ela disse, não tem nada do autismo e tal, porque o Miguel é um do autismo leve, né? De suporte mais leve. E ela disse, a forma mais difícil de você diagnosticar, porque tudo é muito leve.
mas ele tem as limitações dele, tem as dificuldades dele. É muito próximo ao normal, vamos dizer assim, ou ao natural. E quando eu digo normal, eu não estou falando de uma forma pejorativa. É neurotípico que chama. Existe o normal e existe o comum. Vamos dizer o comum? Se comporta comumente, se mistura com o comportamento de quem não tem o transtorno, não é? Então, como era tudo leve, era difícil dizer alguma coisa. E aí eu cheguei a levar, foi difícil para o meu esposo quando eu levei ele, sem comunicar a ele, né? Disse, não, porque se tiver alguma coisa eu quero saber. E eu vou tratar lá desde cedo. Quando ela disse que não tinha, eu sosseguei mais e fiquei dando mais ênfase a essas desculpas, a essas... Até porque é a resposta que eu acredito que toda mãe quer receber, claro, né? Ninguém quer ouvir um diagnóstico desse. E aí, até porque o que eu imaginava sobre o autismo era uma coisa absurda, assim, não vai conseguir fazer nada, ele vai ser totalmente dependente e tal. E na verdade não é bem assim, né? Gente, o quanto a informação de qualidade é importante, o quanto as pessoas precisam se preocupar em oferecer de alguma maneira essa informação para eu digo que é para acalmar o coração. Para acalmar o coração das mães, porque só a mãe sabe quando algo acontece com o filho. E não estou dizendo que precisa ser nada nem grave, nem né, assim, qualquer coisa que esteja acontecendo com o seu filho, você está muito mexido por dentro, você está muito inseguro. E a informação de qualidade ela é muito importante, né? Isso. Foi o que a escola fez, assim. Sabia que nós não recebemos, se jogasse essa informação, a gente acha que eu acho que você deve procurar. Isso podia ser um choque. Muita gente nega, não aceita e vive em negação. E é pior que pode acontecer porque a criança deixa de ter o tratamento e deixa de evoluir, né? Sua vida teve que mudar muito por conta desse diagnóstico? Teve. Aos poucos foi mudando, porque o diagnóstico não veio logo, mas o tratamento sim. Porque ele não falava, eu levei para fono. Ele tinha um comportamento inadequado, eu levava para o psicólogo. Ele tinha uma resistência a fazer atividade na escola, eu levei para terapeuta ocupacional. E assim foi. Então, todos os dias, eu precisava estar com ele numa sala de terapia, numa sala de espera para fazer uma terapia. E ainda não tinha o diagnóstico totalmente fechado? Não tinha. Ele tinha um diagnóstico, ele tem um atraso na fala. Ele tem algum transtorno do comportamento, mas não sabia o que era. Não tinha o porquê. Quando ele fez 4 anos e meio, foi que foi fechado o diagnóstico. Que aí eu levei, foi sugerido e eu levei ele a uma neuropsicóloga e ela fez alguns testes e faz avaliação de QI, de memória e tal. E aí ela juntou com o relatório de todos os outros terapeutas que já acompanhavam ele, inclusive a fisioterapeuta. E aí ela chegou nesse diagnóstico que é assinado pelo neurologista. Daí veio, assim, quando eu recebi... É um choque de realidade? Para mim foi mais assim um suspiro, assim, um alívio, porque eu disse, agora eu sei o que ele tem. Agora eu sei o que eu vou enfrentar, onde eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer e como vai ser. Porque aí, nessa altura, eu já sabia que o autismo não era esse bicho de 7 cabeças, uma pessoa incapacitada. E você já estava, eu imagino, já estava engajada dentro do processo. Sim, me munindo de informações. Dentro da realidade. E já se comportando, tipo, indo para um psicólogo, indo para um fisioterapeuta, indo para uma terapia aqui, outra ali. Já tinha feito mudanças na vida pessoal? Porque eu imagino que muitas mudanças precisam ser feitas. Aí foram acontecendo aos poucos também. Eu era personal trainer e trabalhava em academia. O Miguel tinha 1 ano e meio, nasceu a minha filha mais nova, e isso também fez a minha vida mudar bastante. E eu acredito também que quando ela nasceu, ele deu uma regredida, a gente sentiu uma grande mudança no comportamento dele. O que também podia servir como justificativa e camuflagem do diagnóstico, né? É ciúme da irmã e tal, mas, enfim. Aí eu fui deixando de trabalhar, foi ficando difícil atender os alunos, eu saí da academia, aí eu fiquei atendendo só domiciliar, e aí fui deixando um aluno, o horário não era viável, a carga emocional era muito grande, e eu ficava assim, tenho que fazer as terapias, tenho que cuidar da mais nova, tenho que fazer as atividades dele em casa, porque você leva para terapia, mas tem as atividades de casa, tenho que estimular isso, aquilo, tal. Começa a escola, as atividades da escola, tudo, leva aqui, leva ali, minha vida parou, foi um investimento que eu digo hoje, que eu fiz, e depois eu vi que foi
eu fui tendo também um prejuízo psicológico, emocional, fui ficando saturada, já vão 20 quilos a mais, e por aí vai. É porque, na verdade, o que acontece? A mãe está cuidando da criança, mas quem está cuidando da mãe? Exatamente. Quem está cuidando daquela pessoa, da profissional? Quem está cuidando? Porque são várias faces, né? Tem a mãe, mas tem a profissional, tem a esposa. Eu demorei a entender que eu também precisava de cuidado. Quase me afundei. Mas, e, assim, meu marido também demorou a entender que eu, assim, não, a vida precisava mudar realmente. Não tem como retomar como antes. Se eu quiser dar a qualidade de vida que ele tem hoje. Então, sim, eu poderia não ter deixado nada de lado, ter deixado na mão de alguém, ter feito... Mas eu tenho certeza que hoje ele não teria a evolução que ele teve. O Miguel é uma criança super inteligente. Hoje ele fala super bem, conversa sobre diversos assuntos. Entende de muita coisa que a gente nem vive surpreendendo a gente assim, com assuntos. Meu filho, você sabe o que é isso? Ele fala como palestrinha, assim, vai como um adulto falando. E muita gente chega e diz, né? Não parece. Nem parece que ele é, mas tá lá, porque teve o tratamento precoce, muito importante, muito falado pelos neurologistas, por conta da plasticidade cerebral. Ele começou mesmo antes do diagnóstico tratando. Já foi desenvolvendo. Evoluindo, e continua em evolução. Ele e a família inteira, né? Olha a conversa aqui, continua em evolução, sinal que aos 9 anos... A criança está sendo cuidada, está precisando ser trabalhada. E aí o ser humano que está cuidando, ele também precisa de cuidados. E daqui a pouco, na volta do intervalo comercial, eu quero saber desse dia a dia. Como que é o trato, como que é o dia a dia, como que é em casa? Como que cuida de um e de uma criança menor do que ele? Como que é a atenção dele? O que ele gosta, o que ele não gosta? Vai para o convívio social, porque eu falei que era de comunicação e comportamento. Então, como que é o convívio social dessas pessoas? Porque nós sabemos que existem pessoas que têm filhos com transtorno do espectro autista, que é o que nós estamos conversando aqui, e que guardam o filho para si. Isso. Não leva para o mundo. Não, eu tenho que proteger. Gente, não é na intenção de fazer mal não, viu? A gente precisa lembrar disso. É na intenção de proteger. Mas ao querer proteger, será que você está mesmo protegendo ou você está podando? Estou de volta aqui no Conectando, hoje conversando com Doli Daniela Costa, personal trainer. Tem um filho de 9 anos que possui o transtorno do espectro autista. Então ela já falou aqui dos sentimentos iniciais, antes do fechamento do diagnóstico, um período mais difícil de conviver, não de conviver com a criança, mas de conviver com o mundo também cobra muito, né? E eu quero saber a respeito disso. Estamos bem acompanhados aqui com a Med Radios. Med Radios é um centro de tratamento de câncer que fica na Gruta de Lourdes. Med Radios é centro de diagnóstico por imagem que fica na Gruta de Lourdes também, e o Hospital Med Radios completo, moderno, para cirurgias em geral e internamentos, tá? Então, nós seguimos juntos aqui nessa conversa. Quando a gente fala de comunicação e comportamento, a gente lembra do mundo, né? A criança ela não está inserida só dentro de casa. Existem pais que, quando descobrem que o filho tem qualquer tipo de transtorno, imediatamente quer protegê-lo do mundo. Isso. Esse proteger pode ser podar? Pode. Eu fico bem preocupada com isso. Assim, eu não tenho... Posso falar do meu, né? Sim. Meu filho, como é lidar com ele na rua e tudo. E eu não posso, né, de repente, julgar as pessoas que fazem isso. Sim. Mas, de qualquer forma, tem que se inserir no mundo, porque a gente não vai durar para sempre. Eu não sei o dia de amanhã. Eu penso assim. Quero preparar o Miguel para a vida. Isso passa pelo cuidar. Vou abrir só um parênteses aqui, gente, para que entendam. Não é um julgamento, fulano está tirando a possibilidade da criança, não é isso. Nós falamos anteriormente sobre quem está cuidando de quem cuida. Então, cuidar do medo, da insegurança dessa pessoa, para que ela possa enxergar as inúmeras possibilidades que existem também para as crianças, também para essas crianças que, né, têm esses transtornos. Tem que se... Eu me vigio muito para não entrar nesse mérito, não cometer esse, vamos dizer assim, esse erro. Um julgamento, né, indevido. De super proteger. Sim. Porque
preciso deixar que ele vá. O Miguel hoje não consegue interagir num parque, por exemplo, chegar com crianças mesmo crianças que já conheçam ele, vai chegar um momento em que ele vai ter dificuldade, porque a intervenção dele nem sempre é adequada. E aí as crianças estranham e podem reagir de uma forma Aniversário do coleguinha. Rejeitar. Como que é? Não tem. Ele não é convidado para os aniversários. Já teve quando era mais novo e quando todo mundo e tal. Aí ele tem o convívio da escola, com os coleguinhas da escola. Mas ele não tem nenhum amigo na sala. Posso dizer assim, ele tinha um amigo que saiu da escola antes da pandemia e tal, e convivia com ele e tá. Mas aí veio a pandemia, o garoto saiu da escola, se afastaram. A gente continuou convivendo ainda virtualmente, né, pela pandemia, foi lá em casa fazer uma visita, foi à casa dele e tudo, mas é um amigo que sabe, que lida bem. Tudo. Num grupo é difícil. E aí ele estuda desde o maternalzinho nessa mesma escola, mas ele não tem um amigo nessa turma. E tem os aniversários. Posso fazer uma pergunta? Você acredita que os pais, e aí me desculpe se você é pai dessa escola, você acredita que os pais poderiam colaborar se fosse com essa interação? Acho que sim. Porém, eu não sei como é essa questão, entendeu? Eu tenho outra filha, numa idade muito parecida, que é convidada, e essa turma, sempre que convida a Júlia, convida Miguel. Ele faz parte desse grupo, mas ele vai por conta da Júlia. Ele não tem amigos ali, então ele vai para os aniversários, ele se comporta bem. Como é o comportamento dele? A relação dele com outras crianças é com intervenção. Eu fico sempre ali, de alerta, olhando, vendo. Porque ele consegue, brinca, alguma criança, outras entende, mas de vez em quando eu tenho que chamar uma criança, olha, se você falar assim com ele, ele não vai entender, porque o cérebro dele é muito concreto. Então, a última confusão que teve foi por um encontro de mães, aliás, uma criança da turma da Júlia convidou alguns colegas, e aí eu não julgo, então não posso dizer que o Miguel não é convidado, porque se ele não tem amigos, eles não convidam a sala inteira. Sim. E só o Miguel fica de fora. Convida os amiguinhos, como ele não tem essa ele não faz parte de nenhum desses grupos, entendeu? E aí ele foi para a festinha da Júlia, tinha uma criança lá que não era da escola, a gente não se conheceram ali, e a criança disse, vamos brincar de Naruto, eu acho, algum desses personagens que luta. Ah, vai lutar sim, só que era lutar de faz de conta, para ele não existe isso. Faz de conta. Se você está chovendo canivete, ele vai achar que cai canivete do céu. Ah, então ele não tem um imaginário? O literal para ele é muito difícil. Então, até é uma dificuldade na escola, quando vai estudar essas questões. Tem alguma coisa no português que fala exatamente, um assunto no português, ele ficou lá perdidíssimo, porque não consegue, o cérebro dele trabalha assim, né? Melhora, já melhorou. Mas é assim. E aí, na hora que ele foi brincar, ele bateu realmente. Mas ele não é agressivo. É uma característica do autismo, ser agressivo. Pode ser. O Miguel não é. E aí ele foi e bateu realmente no Ele não bateu por agressividade, ele bateu pensando que era para bater, né? Ele estava no faz de conta dele. E aí ele bateu no menino. Aí o menino veio pra cima dele. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? E eu tive que chegar e dizer o que foi, o que aconteceu. Ele com medo, não, porque a gente estava brincando e ele veio de verdade. Eu disse, olha, ele não entende bem. Então, aí a criança já tinha um colega na escola autista, porque agora os diagnósticos estão vindo, né? Está se falando cada vez mais nisso. E aí ele disse, tia, ele é autista? Eu disse, eu não ia falar isso, mas eu ia explicar, só que ele não entende e tal, mas eu disse, mas já que você sabe o que ele é autista. Ah, então isso explica tudo. E aí a dinâmica já foi diferente, porque aí o garoto, que era até bem mais velho que eu, 3 anos, ou 2 ou 3 anos mais velho que Miguel, chegou e disse, agora tudo isso se explica, e foi conversando com ele e inseriu ele no grupo, pronto. E aí a brincadeira fluiu. Dizem que quem é autista não suporta muito barulho, é um pouco intolerante a barulho. Como que é o Miguel? Tem as questões sensoriais, né? Alguns têm fotossensibilidade ou a questão do tato, tem algumas coisas no toque. O Miguel é a audição, ele tem sensibilidade auditiva. Então, é uma coisa que incomoda muito ele. A luz, você abraçá-lo, tem autista que não gosta que abrace, né? É bom você perguntar
Quando encontrar uma pessoa sabe que é autista, posso te dar um abraço, posso apertar sua mão, porque eles não gostam muito. No caso do Miguel, não. O Miguel tem atração ao toque. Ele vai chegar perto de você e ficar ali pegando. É muito individual, né? As personalidades são bem singulares. E no caso dele é o barulho. Ele tem essa questão. Na escola ele usa agora está usando um protetor de ruídos, aqueles que se usam em fábricas, em Sim, obra. tipo um fone. Porque quando ele voltou da pandemia para as aulas presenciais, ficou muito sensível essa questão. Ele como se ele tivesse se desacostumou com o barulho da escola. Era terrível para ele, voltar com dores de cabeça. Isso levava ele a ter uma crise sensorial. Dores de cabeça muito forte, vômito, e isso pode durar dias. O acompanhamento escolar. Hoje ele está numa série onde ele estaria... Regular. A escola regular, na mesma série. Ele teve uma... De acordo com a idade. Está no 4º ano. Ele tem um auxiliar de sala, que a escola oferece, que assim, na verdade é um direito, né? É um direito por lei. Se bem que a escola nunca se opôs, nunca teve problema quanto a isso. E a escola está sempre buscando entender o Miguel, como pode ajudar melhor e ajudar. Então você acha que a escola onde o Miguel está é realmente uma escola legal para esse tipo de transtorno? Para o meu filho, funciona muito bem a escola dele. Funciona muito bem. Desde pequenininho, ele teve esse suporte. Uma coisa ou outra a gente precisa ajustar, e eu acredito que vai ser assim em qualquer lugar, porque não tem um autista igual ao outro, tem que conhecer a individualidade mesmo. É uma escola pequena, então isso facilita. Todo mundo se conhece, eu sei que as pessoas lá gostam muito dele, mas vez ou outra tem uma dificuldade. Inclusive, ele está no 4º ano, mas ele ainda não lê bem. Ele começou a ler no final do ano passado. Agora ele está lendo as palavras, mas uma frase, por exemplo, ele não consegue ler e entender o que ele leu, sabe? Tem esse atraso, mas aí eles adaptam as provas, tem auxiliar ajuda, entendeu? Mesmo assim, mesmo sem conseguir ler, ele consegue absorver todo o conteúdo. Se você conversar com ele, numa prova oral, por exemplo, ele não tira nota menos do que 8, assim, eu não tenho grandes dificuldades com ele. Que bacana, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Às vezes a gente tá no supermercado, no shopping, numa loja, no show, e aí uma criança faz uma birra, uma pirraça. E as pessoas ao redor ficam culpando a mãe. Olha, não dá limite pro filho, não é? Então cuidado com isso, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes ali está uma criança autista ou com outro transtorno e você está julgando aquela mãe e você está enfiando um punhal naquele coração. Porque com certeza a mãe não queria que o filho estivesse fazendo aquela birra, que estivesse fazendo aquela teimosia, que estivesse falando naquela altura. Tem muita gente que fala assim, olha essa criança gritando aqui, por que vem com essa criança para esse restaurante? E ninguém consegue, essas pessoas que julgam não imaginam o sofrimento que é para a criança ou o autista. O que eles devem sentir para entrar numa crise dessa, né? Porque assim, o que desorganizou, o que levou ele a desorganizar, às vezes é um barulho, às vezes é um som, um cheiro, e aí ele entrou num processo sensorial confuso, entrou numa crise, e aquilo é um sofrimento. Até ele se reorganizar, está sofrendo, não está fazendo aquilo ali para chamar a atenção. É complicado se avaliar. Existe a birra, né, de uma criança, toda criança faz um dia, né? Mas como você vai saber? Como saber? Melhor você perguntar à mãe, vamos respeitar um pouco mais, vamos respeitar um pouco mais o outro. Você quer fazer alguma coisa, pergunte à mãe, como eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Às vezes tem, às vezes não, deixa, é só esperar. E a mamãe sempre vai saber, alguém, o cuidador, a mãe, você vai ficar surdo por causa desse barulho? Não, né? De jeito nenhum. Tá. Qual o conselho que você dá para as mães que hoje estão em casa e de repente não estão entendendo o comportamento dos seus filhos ou estão dando ou recebendo, né? Às vezes a pessoa dá, mas às vezes recebe a sugestão de outras pessoas como desculpa ou justificativas para esses comportamentos. O conselho que eu dou é busque orientação, ajuda de uma pessoa, de um profissional que vá realmente lhe explicar o que está acontecendo. Porque se tem uma dúvida, alguma coisa tem ali. E se seu filho precisa de uma ajuda, quanto antes ele receber essa ajuda, melhor vai ser para o desempenho dele. Porque quanto antes, melhor. Muitas vezes eu ouvi, você está procurando chifre em cabeça de cavalo.
você tá vendo coisa demais, você tá ficando doida, tá vendo isso, não sei o que, não tem nada, seu filho não tem nada, seu filho não tem nada. Inclusive de profissionais que eu respeitava e continuo respeitando, confiava, mas não eram as pessoas ideais para avaliar aquilo ali. Então, se você acha que tá com problema na fala, um fonoaudiólogo vai dizer. Não dá para dar um jeitinho, né? Não existe essa desculpinha de... Se tá com problema na coordenação, um fisioterapeuta, uma pessoa especialista, porque faz toda a diferença. Hoje a gente já está indo para o finalzinho, já é hora de me despedir, mas antes eu quero falar o seguinte, agora você está retomando a vida profissional. Exatamente. Não é? Olha o tempo, gente, Miguel está com 9 anos, então olha o tempo que ela teve que se dispor totalmente, 100%, né, para poder trazer o Miguel junto com ela, né, então assim, agora está retomando a vida profissional? Eu peguei uma vida profissional paralela, né, enquanto ele estava fazendo estava cuidando do Miguel, da Júlia, eu comecei a trabalhar em casa, fazendo artesanato, fazendo laços para bebê, para crianças, para meninas. E isso me ajudou financeiramente, me ajudou terapeuticamente. Sim. E agora eu estou voltando à minha profissão, voltando a atender alunos, estou terceirizando um pouco o cuidado do Miguel, ele também já está bem, já está mais independente. E aí eu consigo, agora eu estou voltando com os atendimentos, já tem um tempinho. Olha só, hoje a gente está conversando aqui sabendo essa experiência, não é? Da mãe Dolly, mas quem quer contratar a profissional, a personal trainer, como é que faz? Eu tenho Instagram, Dolly Costa, personal trainer, Dolly com 2 L's, Y, ou o telefone, está lá no Instagram também. Tem alguma exclusividade? Tem uma área que você atua mais? Eu sou personal trainer e atendo a domicílio. Eu tenho formação em fisiologia do exercício, especialização em fisiologia do exercício e me preparei para isso. Agora, nesse período da pandemia, que ficou bem evidente essas questões, né? De Sim. Treinamento em casa, atendimento em casa, como era, online e tal, e eu tenho material e atendo as pessoas em casa. Olha só, então, ó, eu vejo lá no Instagram dela atendendo mães, o bebê tá do lado, a mãe tá fazendo exercício. Dentro de casa, na sala de casa mesmo. Então isso é muito legal. Vai lá no Instagram dela que você pode ser beneficiado com isso também. Obrigadão. Por nada. Beijo no Miguel e na turma toda. Beijão pra você que tá aí assistindo a gente também. Amanhã a gente volta.